Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje. A palavra de Deus é para ser anunciada para todo mundo, para que todos venham conhecer a verdade. A verdade está aí para que todos venham conhecer e venham ser libertos, porque a única coisa que pode nos libertar é a palavra de Deus. Pode ter certeza disso, amém? É assim que eu aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 e o versículo 4, que vai dizer assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Aqui foi quando todos os discípulos estavam reunidos ali para falar e pregar a palavra do Senhor, para ensinar para as outras pessoas. Então ali o Espírito Santo desceu sobre ele. O Espírito encheu todos aqueles homens e eles começaram a falar em línguas diferentes da qual eles falavam. Então aquele som correu por todo o lugar e aquelas pessoas vinham até eles, né? Várias pessoas vinham e começaram a ver aqueles apóstolos, aqueles discípulos falando na língua deles, que ali tinha pessoas de várias pessoas, vários lugares do mundo. Então eles começaram a ver eles falando na língua que eles falavam. Então eles ficaram pasmados, sem entender o que estava acontecendo, né? Então eles ouviram a mensagem do Evangelho através daqueles discípulos, falando a língua deles. Se era uma pessoa que morava na Inglaterra, eles ouviam alguém falando inglês. Se era alguém que morava na Espanha, eles ouviam deles falando em espanhol. Se era alguém aqui do Brasil, eles ouviam alguém falando em português. Então, esse é o poder de Deus, esse é o poder transformador de Deus nas nossas vidas. Ele nos usa, ele nos enche do Santo Espírito dele e faz esse poder maravilhoso de nos fazer falar em línguas diferentes, em línguas estranhas, para que as pessoas venham entender e venham ouvir a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho do Senhor tem que ser passado para todas as pessoas, né? As pessoas precisam ouvir a mensagem da cruz, as pessoas precisam ouvir que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Então, todas as pessoas que recebem a Cristo, elas vão receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vai passar a habitar no coração dessas pessoas. E a descida do Espírito sobre as nossas vidas é a gente ter uma vida transformada, é a gente ter uma vida moldada por Cristo. Não tem como dizer que é cheio do Espírito Santo e não ter a vida transformada, porque infelizmente as pessoas têm em mente que ser cheio do Espírito Santo é só quando você fala línguas estranhas, né? E não é bem assim. A gente vê casos de pessoas que no culto, em alguma oração, todo culto que tem, elas sempre vão falar ali em línguas estranhas, mas a sua vida é totalmente errada, ela não dá um bom testemunho de cristão. Então de nada adianta falar em línguas diferentes, se emocionar, chorar, dizer que está ali cheio do Espírito, se depois que sair dali, daquela reunião, daquele culto, daquele reunião de oração, a pessoa continuar fazendo tudo que é errado. Não tem como. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. A gente ser cheio do Espírito Santo é ser transformada por Ele, é ter a nossa vida transformada. Se antes a gente fazia o que era errado, a gente não vai querer fazer mais, a gente vai se envergonhar, porque quem vai habitar em nosso coração é o Espírito Santo. Ele vai nos constranger a não fazer mais aquilo que a gente fazia antes. Tudo que a gente fazia antes de errado, a gente não vai querer fazer mais. A gente vai se envergonhar. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Deus desceu ali naquele dia, derramou daquele poder, daquela unção, para que todos aqueles ali vissem e entendessem que o Evangelho de Cristo é o que salva, é Jesus Cristo quem morreu para salvar a todos. Então, todos ali ouviram na sua língua que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Não que eu seja contra falar em línguas diferentes, em mistérios, como muitas pessoas falam, né?
Mas quando a gente é cheio do Espírito, que eu estou querendo dizer, quando nós somos cheios do Espírito, nós somos transformados. Não é só ali falar algumas palavras diferentes, difíceis, que isso quer dizer que é ser cheio do Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo fala que quando a gente estiver falando em línguas diferentes dentro da igreja, em um culto, que tenha algum intérprete, né? Que tenha alguém para interpretar. Porque se várias pessoas começarem a falar ali ao mesmo tempo, ninguém vai entender. E a oração em línguas, a oração espiritual dos anjos, como falam, é uma conversa entre você e Deus. Então, se na igreja for falar em mistérios com Deus, que seja baixo, que não seja alto, porque as pessoas não vão entender o que a pessoa que está falando ali mistério está falando. Então, se for falar, que tenha alguém para interpretar, porque tem aqueles que interpretam, né, as línguas diferentes, as línguas estranhas. Mas se não for ter intérprete, que fale só para você e Deus. Não precisa falar para que todos ouçam, porque ninguém vai entender nada. Então, e se tiver alguém de fora que esteja visitando a igreja, é que não vai entender mesmo, né? Porque ele vai te falar, o que essa pessoa está falando? Eu não estou entendendo nada, né? Então, é isso que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Que nós devemos ter, no culto deve ter ordem, decência e decência. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser transformado por ele. Não adianta falar línguas diferentes, como fala, dizer que é cheio do Espírito. Hoje eu senti tanto a presença de Deus que eu pulei, que eu gritei, que eu rodopiei, que eu falei línguas estranhas, mas depois que acaba o culto, depois que vai para casa, começa a falar mal dos outros, começa a tratar mal as outras pessoas, começam a brigar, a discutir. Uma pessoa dessa não é ser cheia, porque quando nós somos cheios, nós somos moldados. O Espírito Santo vai nos transformar. Não tem como a gente ser cheio do Espírito Santo e a gente não ser transformado por Ele. Ele vai nos moldando dia após dia, é gradativo. Cada dia, cada mês, cada ano que vai passando, nós vamos sendo transformados por Ele. A gente não vai querer mais fazer o que a gente fazia antes. Eu, quando recebi a Cristo, o Espírito Santo passou a morar em meu coração. Então, Ele foi me moldando, me transformando, me fazendo uma nova pessoa, uma nova criatura. É esse o papel do Espírito Santo, o Consolador de Deus. Jesus Cristo, quando foi levado ao céu, ele disse que viria o Consolador e que esse Consolador ficaria conosco até ele vir nos buscar. Então, o Espírito Santo tem esse papel de transformar a vida das pessoas. É esse o papel do Espírito Santo, de transformar a mente, o coração. Então, nós devemos buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Quanto mais a gente busca Deus, Ele nos enche do Espírito Santo, Ele nos enche da presença dEle e vai nos moldando, nos transformando dia após dia. Quando eu fui transformada, quando Jesus Cristo me encontrou, quando Ele veio ao meu encontro e me salvou, eu fui transformado, o Espírito Santo passou a habitar em mim. Então, muitas coisas que eu fazia de errado, agora eu não fazia mais. Eu não tinha mais vontade de fazer, não tinha mais desejo de fazer mais aquelas coisas erradas que eu fazia antes. E até me envergonhava, e me envergonho de muitas coisas erradas que eu fiz. Porque quando a gente está no mundo, a gente tem em mente que tudo é lícito, que a gente pode fazer tudo, que tudo é certo, né? Que a gente vai fazer que não é nada errado, que a gente não está desagradando a Deus. Mas infelizmente não é assim. A gente tem em mente que o que é errado é só matar, roubar e destruir. E não é isso, né? Mentir é pecado, levantar falso testemunho é pecado. E tudo isso desagrada a Deus. Trair é pecado. Então, todas essas coisas perante Deus é pecado. E a gente, quando está no mundo, não consegue enxergar isso. A gente fica cego pelas coisas do mundo. Mas quando o Espírito Santo habita no nosso coração, quando a gente é cheio dele, ele vai abrir os nossos olhos. Nossos olhos vai ser cheios de luz e da presença do Espírito, e nós vamos conseguir enxergar os erros que a gente cometia antes. Então, isso é ser cheio do Espírito Santo, isso é ser cheio da graça de Deus, isso é ser cheio do poder de Deus. É quando a gente começa a dar bons
frutos, né? Quando o Espírito vai nos mostrar que a gente fazia de errado, e a gente vai sendo transformado e a gente começa a dar frutos diante de Deus, bons frutos diante da presença do nosso Deus. A gente só pode dar bons frutos com a presença do Espírito Santo, se a gente estiver firmado na rocha que é Cristo, se a gente estiver na videira que é Cristo Jesus. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, se somos ramos de Jesus, se a gente está enraizado em Cristo, a gente vai dar frutos que Jesus quer sobre as nossas vidas. A gente vai querer viver aquilo que Ele quer para nós. Então, que a gente seja um ramo da videira de Jesus Cristo, para que a gente venha frutificar e que a gente venha dar muitos frutos para o reino dos céus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração. Que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Fique que eu vou orar por você. Amém? Querido Deus, eterno Pai, sou grata ao Senhor por tudo, por mais um dia na Tua presença, por estar aqui mais um dia trazendo a mensagem do Senhor para cada coração. Que o Senhor venha com a Tua rica misericórdia abençoar a vida de cada pessoa que está passando aqui, que todas sejam tocadas pelo poder do Teu Espírito, que é o Espírito Santo que tem poder de nos transformar, de nos moldar, de nos dar uma nova vida, Pai, de nos dar segurança no Senhor. Que cada pessoa venha ser abençoada, Pai, pelo Teu imenso poder, porque o Senhor tem poder de nos transformar, de mudar as nossas vidas. E eu peço, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor cure cada pessoa que está clamando por cura, restaure a saúde dessa pessoa, pois o Senhor tem poder para isso, e a Tua palavra fala que nós já fomos curados, o Senhor já levou todas as nossas enfermidades, as nossas dores e as nossas transgressões. Então nós estamos aqui clamando a Ti por misericórdia, clamando a Tua ajuda, clamando o Teu grande poder sobre as nossas vidas, para que a gente venha ser restaurado, transformados e moldados por Ti, Pai. Que o Senhor venha mudar a vida dessa pessoa que está angustiada e aflita, que o Senhor devolva a vida, devolva ânimo para essa pessoa, para que ela venha ser transformada. Que o Senhor liberte essa pessoa que é viciada, Pai, agora, neste momento. Só o Senhor tem poder de transformar vidas. É o Senhor que faz tanto querer como efetuar, Pai. O poder, a majestade e a glória vem somente de Ti. E o Senhor abençoe os lares, as famílias, que as famílias venham ser abençoadas e que as ricas bênçãos do Senhor, que o Senhor venha nos livrar de todos os males, nós, nossa casa e os nossos. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.